Olá, muito boa noite. No ar o programa DNA aqui pela nossa Band Minas, com gente que faz e acontece. E o nosso convidado hoje, que faz e acontece como, tem 64 anos e é mineiro. Nascido na nossa Belo Horizonte, filho de Rosa Viana e de Sebastião Viana, flautista e maestro que foi assistente e revisor das obras de Vila Lobos. E foi dentro de casa que o seu contato com a música começou. Atuou por 7 anos como violinista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Nos anos 80, participou de gravações com Milton Nascimento e outros membros do Clube da Esquina. Nosso convidado é um músico independente brasileiro com o maior número de CDs lançados no mercado nacional, com 54 títulos. E ele tem um imenso repertório com mais de 1.600 composições, que inclui trilhas sonoras para cinemas e TV, com as quais alcançou projeção internacional. E criou também uma distribuidora de música independente, a Sonhos e Sons, que congrega artistas brasileiros dos mais variados estilos musicais. Estamos recebendo com muita honra no nosso programa o compositor, produtor musical e multi-instrumentista Marcos Vianas. Boa noite, o Marquinho para os íntimos, Paulo, que a gente conhece de outros carnavais. Estamos lembrando aqui de outros DNAs geográficos, né, de Caraívas, né, que é uma terra que você adotou, né? É por terra aí? Sagrada. Sagrada. Mas nós vamos falar isso lá para frente, aí nas suas predileções de hoje. Mas começar aqui, nasceu em Belo Horizonte, né? Belo Horizontino. Belo Horizonte. DNA veio de Belo Horizonte do papai ou não? Mamãe do sul de Minas, papai da Zona da Mata, Visconde do Rio Branco, perto de Rio Pombo, o Bar. E os dois se encontraram em Belo Horizonte. Ela, professora do Colégio Isabela Hendricks, formada nos Estados Unidos. E ele, maestro da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar. Então veio no sangue a sua musicalidade, você não tem a menor dúvida, tem? Foi engraçado. Você fez o DNA para ver se não aprendi música em casa, foi assim. Eu ouvia música, não tinha televisão na minha época, né? Então, papai tocava os... 64, é isso? Tocava os discos de Vila Lobos e eu ficava ouvindo aquelas obras, o Erosão, o Irapuru. Eu ficava enlouquecido. Com quantos anos? Isso, com 5 anos, eu lembro de eu falar... Você lembra disso? Essa cena é nítida. Ele tocou o Irapuru, que é um poema sinfônico de Vila Lobos, porque ele era o revisor. Então, chegava os discos do exterior, ele revisava se tinha um corrido com a partitura. Aí eu falava, pai, é o fim do mundo. Eu falei, não é o fim do mundo, é o início do mundo. O rio Amazonas está se formando, porque a erosão é a história da formação do rio Amazonas. E, sem querer, essa foi minha iniciação musical. Quem diria que eu ia mexer, 30 anos depois, eu ia mexer com isso, trilha sonora. Porque não tendo televisão, eu ouvia a música, eu imaginava imagens. E o que eu fui fazer na vida? Sonorizar imagens. Mal sabia eu. Espetáculo. Que eu estava tendo aos 5 anos de iniciação. Agora, você ouvia naquela sua curiosidade, o que era? Ela te remetia, talvez, a busca, o resgate exatamente do seu próprio DNA, que veio aí dos pais, obviamente, que está aí dentro de você. Nesse caso, eu acho que... olha como é que é importante o pai ouvir música dentro de casa, como é que forma o filho, né? Nesse caso, eu era um músico embrionado, né, ali. E meu pai, só de tocar um disco, o disco gerava em mim imagens. Ao ponto de... Depois minha mãe falou, para de tocar determinada música que ele não dorme de noite, ele fica com pesadelo. Porque a música, ela criava imagens. A música, olha a importância que se reveste... música dentro da formação do ser humano. Por isso que Confúcio diz, me mostra a música de um povo, eu diria o grau da civilização dele. Nossa, vamos se mudar. Tivesse aqui agora... É isso que me apavora, Paulo. É isso que me apavora, cara. Fugir um pouco da palavra. Por que te apavora? Não pode... Me apavora, Paulo. Porque o nosso Brasil é o nosso sonho que escorre nos dedos. Bem, abafa esse... Cadê a idade de ouro, Paulo? É brincadeira, né? Agora, que você herdou o estudo dos pais, em qual ambiente? Você estudou em Belo Horizonte a vida inteira? Começou no estadual, que você falou? Eu comecei no Colégio Isabela, que minha mãe era professora lá. Isabela. Isabela, a gente estava nascendo. Maravilhosa escola. Maravilha. Mas não tinha para homem ginásio. Aí eu fui para o Colégio Estadual. Você? Cabelo Príncipe Danilo. Príncipe Danilo, que era a moda da época, filho de militar. Meu pai era... para o telespectador, o que é o cabelo Príncipe Danilo? Que não vai Príncipe Danilo, o povo agora voltou à moda no sertanejo. Tipo mas eles fazem um negócio assim, uma cacatua, raspado do lado e cabelo em cima só. Né?
E aí, conta mais um pouquinho dessa infância. Depois foi para o estadual. Foi uma formação maravilhosa. Colégio Estadual na Serra, depois vim para o Central. Mas lá você ficava viajando também, vendo imagem também? Ah, não. Ele já era músico já e já tinha uma prestava atenção? Aconteceu uma coisa muito legal. Minha mãe criou um programa para mim sair do Brasil. Falou, vai fazer o seu terceiro, vai fazer o Senior High nos Estados Unidos, troca com alguém, vai conhecer a vida no exterior. Isso me mudou minha existência. Mas você foi? Fui. Foi para onde? Eu larguei o terceiro, na época, o terceiro científico, né? Você deu um intervalo aqui, peraí, foi depois do estadual? Exatamente no terceiro. Tá. No terceiro, em vez de eu fazer o terceiro no Brasil, eu fui fazer o terceiro nos Estados Unidos. E aí? Foi fenomenal, porque eu fui como, por exemplo, em música, eu fui como músico, violinista que tocava em orquestra. Mas cheguei lá, não sabia falar nada de inglês. Mas você deu um pulo aqui, peraí, vamos situar meu telespectador aqui. Você começou com a música quando? Paralela à escola, peraí. Você começou ouvindo, aí você me falaram que eu não tinha jeito para música com 10 anos, aos 13, tinha uma escola coletiva de violinos com ex-professores, aqueles caras que vinham da Segunda Guerra Mundial, aqueles supermestres húngaros, poloneses. Meu pai trouxe alguns para dar aula para a orquestra. Então, as turmas eram coletivas. Ele falou, eu sei que você não tem jeito para música, mas entra nessa turma coletiva, é de graça. Aí eu, com 23 meninos tocando, aquilo me animou e eu aprendi violino lá. E aí, tá. E aí, paralelo, depois assim, chegando, quando eu fui fazendo assim, estudando lá no estadual e tudo, eu tinha aulas particulares com esse professor, porque ele foi para o conservatório, professor Buza, um professor húngaro maravilhoso, e com ele eu aprendi violino, mas... por enquanto, eu não era criativo no violino. Eu só tocava o que estava na partitura, igual todo violinista faz. E o pai incentivando? O que aconteceu foi quando eu fui para os Estados Unidos, abri uma outra veia, porque eu não sabia falar inglês, ia para high da school, voltava para casa, tinha um piano na casa. Eu via Vila Sésamo, que eu aprendi inglês básico. Yes, I love you. You love me. Yes, I love you. Então, Vila Sésamo me fez estudar inglês lá. Aí tinha um piano na casa, eu morri de saudade. E o piano é diferente do violino. Porque no piano ou no violão você compõe. No violino não, você executa a melodia. Né? Mas no piano ele tem campo harmônico, igual o violão. E aí começou? Aí eu comecei a compor nos Estados Unidos. Comecei a fazer letras, música, por causa de saudade do Brasil. Tá, saudade do... Voltei um compositor. Tá. Fui para lá, mudou minha vida. Mudou. E você é de 3 irmãos, né? Eu sou um de 4 irmãos. E todos têm a musicalidade na veia aí? Meu irmão, minha irmã formou em piano, foi professora de canto. Meu irmão é um super maestro que ganha prêmios internacionais até hoje. Ele é o grande maestro da família. Eu sou mais o pop. Olha aí a família é pequenininha. Ele é esse aí, ó, o Anderson, é o que está no colo. Aí aparece a mamãe. A Rosinha, minha mentora, a Rita, minha babá, e a Rosane, menina ali. E a sua relação com a mãe? Você fala afetivamente? Todo mundo tem uma relação forte com a mãe. Minha mãe é uma grande artista, ela era escritora, pintora, ainda acompanhava meu pai de piano. Ela tinha feito a formação dela dentro do núcleo metodista, os caras mandaram ela para a Universidade Americana. Então ela aprendeu e veio fundar o Jardim do Isabella Hendricks, com nova metodologia, escreveu livros, mas no fim da vida ela floresceu aos 60 como grande pintora. E a nossa relação floresceu por causa de música e arte, e ela foi uma grande mentora. Né? Uma grande mentora. Tá, e o pai lado a lado? O pai bravo pra cacete, ele tinha um medonho, bicho bravo, apanhei pra caralho, meu pai, ele era militar, mas foi ele que me deu assim o espírito da música, né? O DNA. O norte todinho, o DNA. É impressionante, gente, esse trem de DNA, é muito sério. E como é que você foi estudar paralelo a isso? Não, aí você foi para o UFMG, não é isso? Aí eu não sabia, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não quis ficar nos Estados Unidos. Ficou quanto tempo lá? Fiz 1 ano e meio, fiquei lá um ano, me deram bolsas, aí eu falei, não, minha vida no Brasil e pá. Aí eu vim para cá, eu não sabia o que fazer, porque meu pai falou, música você não mexe de jeito nenhum, você não tem foco. Ele estava certo. Mas o criador não tem foco. Até esse ponto eu não sabia que eu ia viver de criação musical. Porque ninguém contava que ia acontecer um negócio chamado televisão. Isso abriu um campo para música maravilhoso. Que é o quê? Fazer música para televisão. Porque se eles Mas você já está pulando de novo. Eu pulei de novo. Vamos aqui não. Imagina, eu voltei e meu pai falou, música você não mexe. Mas você vai mexer com
você vai ser diplomata, porque dentro do Ministério das Relações Exteriores você pode ser um agente cultural, você vai estar envolvido com música e cultura, é o que você gosta, e você vai ganhar bem. Mas para isso você tem que estudar. Você já voltou dos Estados Unidos, já fala inglês, vamos estudar francês e faz direito. Aí foram as duas escolas. Aí entrei para o direito. Tá. E aí, foi? Estudei até o fim do terceiro ano, cara. Fui aluno dos grandes mestres, Washington Carvalho, Oswaldo Pinto Coelho, sou aluno dos caras de Beca, assim, que escrevem os grandes tratados que os alunos hoje aprendem. Mas largou no meio do caminho? Larguei em terceiro ano porque música não deixava. Eu comecei a participar de festivais no interior de música. E a orquestra, né? Estudou na orquestra também. Porque eu fazia no conservatório uma orquestrinha. Né? Aí que foi, né? Música foi atrapalhando o curso de Direito. Imagina eu fazendo curso de Direito. Eu desenhava a aula inteira, fazia letra de música. Para quem te conhece. Cara, meu pai voltou a fumar quando eu larguei a faculdade. Mas larguei por quê? Porque no Palácio das Artes fizeram um concurso para uma orquestra. E veio gente do exterior. E eu fiz e passei em primeiro lugar dos violinos. Parabéns, né? Aí entrei, Mas primeiro emprego foi? Aí vi que o dinheiro era maior que um advogado formado. Eu joguei na casa do meu pai que, ó, músico ganha igual advogado. Estou fora dessa porra de diplomata, não vou ser advogado. Baixei para a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E ali ficou o quê? 7 anos dando trabalho para os maestros, porque aí... Por quê? Porque começou Sagrado Coração da Terra 2 anos depois. E eu pirei, Sagradão, era doidão, cara, era rock progressivo. Misturava clássico com rock. E a moçada respondeu muito bem. Os anos 70, o final dos anos 70, o progressivo lá fora estava acabando, mas no Brasil estava começando. Então bandas como Terço, Mutantes, Som Norte Cada Dia, você lembra dessa turma? Claro. O Sagrado Coração da Terra nasceu com uma coisa que ia me guiar a vida inteira. Falar do planeta como uma família. Sagrado Coração da Terra. Ou seja, uma coisa meio espiritualista, foi naquela época que a gente se conheceu. É uma época muito pródiga de experiências, né? A gente estava transcendentais. Assim, havia uma coisa naquela época estranha. Quem hoje não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. Cara, foi difícil para mim ficar na orquestra. Aí criando o Sagrado Coração da Terra, que é essa música meio transcendente, uma mistura de rock com clássico. O Flávio Venturini me chamou para tocar com ele, aí o Milton Nascimento viu... Pois é, aí veio o Milton na história aí com o Clube da Esquina. O Milton viu o Flávio Venturini me chamando, que hoje nós voltamos a tocar junto, eu e o Flavinho. Fizemos uma dupla aí, não sertanejo. Mas o Milton viu, me chamou, o que é bom para o Milton é bom para o Beto Guedes, é bom para o Lobos, para o Tavinho Moura, ou seja, eu toquei com toda essa turma do Clube da Esquina e tive o prazer de participar, assim, de coisas de comoção, assim, diretas já, eu no palco com o Milton Nascimento, do lado de Tancredo Neves, do lado de Montoro, daqueles caras, na virada, cara, no final, eu fiz os shows, assim, da guinada da época, assim, do Tancredão assumindo aí, com o Milton, tocando com ele. E isso, como é? Isso te dava muito orgulho? Isso foi hoje eu vejo. Na época eu achei natural eu tocar com o Milton, porque era legal, eu era um cara bom de serviço. E violino, nem todo mundo tocava violino. Hoje é comum, mas na época ninguém tocava violino elétrico, eu era o único no país. O que você tirou desse capítulo aí? Essa experiência? Um aprendizado muito grande assim, de relações humanas. Eu era muito doido, muito sem controle para trabalhar com foco. Eu era muito desfocadão. Mas eu era bom para trabalhar, assim, eu causava sensação, e todo mundo queria trabalhar comigo. Por causa do instrumento, eu pegava violino, misturava pedal de guitarra no violino. Então, o violino era igual uma viagem. Uma viagem, parecia uma orquestra meio doida, parecia um Jimi Hendrix, tem hora parecia guitarra. Isso, na época, foi muito bom. Bom, agora vem cá, aí vem a história aí, você é um músico brasileiro independente com o maior número de CDs lançados no mercado. Como é que foi isso aí, com 54 títulos? Uma carreira e tanto, não? Por causa de televisão. Pois é. Então, puxa. O Sagrado Coração da Terra começou a ficar conhecido. Eu fiz um clipe no Fantástico. Entrou uma música na novela Que Rei Sou Eu. Botaram uma música e fizeram um clipe comigo no Fantástico. Já foi legal. Fantástico na época. Pô, fantástico. Era fantástico, pô. Aí fizeram um clipe com o Sagrado Coração da Terra. O cara da Manchete viu, chamou para fazer um programa lá. Gravamos um programa inteiro, igual estamos aqui, ao vivo. Aí veio a novela do Manchete. E o Jaime era o diretor musical. Tá. O Jaime viu e falou assim... Aí veio a novela... Esse é o meu parceiro. Ligou para mim. Falou, cara, você é o meu parceiro. Você faz a música que eu escutei, porque ele foi criado na Espanha, né? A mãe internou ele lá na Europa, então ele tinha um instrumento daqueles cineastas europeus, ele precisava de música clássica. Você tem a transição entre o moderno e o clássico. Eu estou fazendo uma novela chamada Cananga do Japão, já tem um cara fazendo, mas não estou gostando da música, o próximo você vai fazer. Ia ser O Crime do Padre Amaro.
Eu estava triste, que eu detesto aquele livro. Aí, cara, de repente, joga tudo fora. Vai ser uma sinfonia, uma ode à natureza, uma sinfonia à natureza. Eu tinha uma música chamada Sinfonia da Natureza. Eu ri. Vai ser sobre o Pantanal. Nós vamos fazer uma novela que vai falar da ecologia, do homem da cidade e o homem do campo. Você vai adorar. Eu ri, porque eu já tinha tudo pronto. E aí? E aí, cara, foi um baile. Nós fizemos, ele me pediu fazer a trilha. Eu fiz não só a trilha, como a abertura, letra, música, com poesia. Além disso, cantava. Era para o Milton cantar, não encontramos o Milton. Como é que era a melodia? Lembra aqui um pouquinho. São como veias serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Bacana. Tesouro perdido de nós, aí, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Oh, era, que bacana. Esse hoje virou comoção nacional. Aí, e nesse momento você viu que você tinha atingido a glória, vamos falar, paralelo, o reconhecimento nacional? Você sabe como é que é a televisão? A gente trabalha o dia inteiro e não tem tempo de ver os resultados. De repente me falaram, ô Marcos, o povo está mudando o canal. Eles estão botando Natal de manchete para ver a porra da novela Pantanal. O sucesso foi indescritível. Isso foi internacional também. Foi a primeira vez que as pessoas pegaram na televisão e mudaram, saíram da Globo para ver outro canal. Isso foi muito importante. A própria Globo reconhece. O Pantanal foi um marco na TV. Bem, eu vou chamar um intervalo comercial e a gente continua aqui falando das composições suas. Já, já. Salve, Marquinhos. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Marcos Viana, o Marquinhos Viana, que é muito querido em toda Belo Horizonte, em todo o Brasil, por todo o seu trabalho, toda a sua viagem musical. Eu diria viagem porque engloba aí, como você falou no primeiro bloco, que aí tem as fantasias também, as imagens também da Flora, é por aí, né? E elas passam exatamente por 1.600 composições que você fez. Você viajou, hein, Marquinhos? Graças ao Jaime Jardim, que é um diretor extremamente exigente, me fazia compor além do que eu aguentava. Mas assim, o Clone foram 30 CDs orquestrados, 30 CDs, ou seja, de música composta e orquestrada. Então, foi graças ao meu querido Jaime Jardim, eu tive... Aí são sucessos? Aí tem a linha de trilhas sonoras, o Sagrado Coração da Terra, a trilha das novelas, depois uma área de música de New Age, de yoga, terapias alternativas que eu adoro, mexer com música para cura, música até infantil que eu fiz. Você acredita que eu fiz música? A Xuxa clonou aquele disco ali, Só para Baixinhos. Foi clonado do meu disco de roda, que é o best-seller. Isso vem de onde aí? Brota? Como é que é essa? Porque foi assim, eu estava fazendo tripla novela, ia lançando os produtos, Sagrado Coração da Terra continuou, sempre fazendo disco. Aí eu casei, tive filho, aí quis fazer CD infantil, porque não tinha música infantil boa. Aí fiz cantigas de roda, fiz canções de Niná, canções de Natal. Depois comecei, meus amigos, tudo holístico, você também foi, você não lembra muito bem, aquela fase da meditação, do Osho, pai, vamos fazendo música para os outros fazer yoga, para relaxar. E eu gostei, porque descobri que a única hora que eu relaxo é quando eu estou criando. É a minha hora de meditação. Aí vão por sonhos e sons. Aí, né, aí que foi? Você criou isso para abranger outros malucos criativos como você. Na verdade... Malucos no bom sentido. Na verdade, a Sonhos e Sons tinha aquele sucesso todo de televisão, porque Pantanal gerou uma sequência de novelas inacreditável. Ana Raiz e Trovão, Chica da Silva, depois na Globo, Chiquinha Gonzaga, O Clone, Casa das Sete Mulheres. Isso tudo eu tinha que lançar disco. E as gravadoras assustavam comigo, porque era a proposta da gravadora nunca é boa para o artista. E eu já era muito grande, de repente fiquei muito grande. Mas você não ganhou dinheiro nessa trajetória? Ganhei como forma independente, não na mordomia de uma gravadora, ganhando, não, benesse. Mas criei uma gravadora própria. Foi menor, mas foi uma coisa que na época eu era dono de tudo. Eu não tinha outra pessoa me ganhando 90% e me pagando 10%. Tá. Com essa trajetória todinha, o que falta alcançar aí agora? Né? Você hoje chegou aqui com uma história nova aqui. Não existe fim, né? Porque a gente está na lavoura. A missão do agricultor é lavourar a enxada, campo dos sonhos. A canção é a enxada. Tem uma música que eu fiz aí, xingando Minas Gerais, que eu falo que a enxada
A música, tocar uma viola é enxada no campo do sonho. Então, é um prazer, eu faço uma música aí, o cara vira e fala assim, cara, meus filhos estão conseguindo dormir, tinha insônia, meu pai desencarnou feliz, ele não conseguia, ele estava tenso para morrer, eu comecei a tocar seu disco, Francisco de Assis, a outra, cara, meu pai reagiu, saiu do CTI ouvindo sua música, eu não tenho como te agradecer. Isso não tem preço, Paulinho. Tem preço, tá. E não é uma coisa que eu pedi, Tá. aconteceu. Tá. Eu pulei aqui na entrevista. Você casou, teve 2 filhos, é isso? Casei com a Ana, que você conheceu, tive 2 filhos maravilhosos, né? O João Pedro, que hoje é músico, A música também? e a Olívia, que cantou comigo em vários discos aí, e hoje é uma baita de uma psicoterapeuta e uma psicóloga e uma artista formada pela Guinhar, em Belas Artes. Trabalho, vida pessoal. Vida pessoal, o que falta alcançar aí? Vida pessoal. Já criou os filhos, Ah, tá cheio de dinheiro, tá rico pelo que eu tô Cara, vendo, né? não, assim, a gente trabalha, recebe direitos autorais, mas assim, hoje o mundo mudou, né, Paulo? Então, hoje eu estou transformando a Sonhos Sons, que era uma gravadora e vendia CD, acabou o CD, Paulinho. Você vê que eu nem trouxe CD para você. Porque acabou, as pessoas não têm CD no carro, os carros não têm mais CD. Se você for lá fora... Mas você não sente falta, não? Eu ainda compro CD. Eu sinto falta de LP, aqueles LP lindos com Tem aquelas... coleção lá em casa? Cara, não sou muito colecionador, não. Não. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu criei um canal. Um canal de YouTube, que nada mais é que uma televisão, cara. Uma televisão. E aí você vai postando. E lá eu estou cumprindo minha missão de espalhar música, que eu acho assim que o mundo está precisando. Uma música que faz a pessoa relaxar, acalmar. Estou trabalhando muito na área do que eu chamo de música para curar. Tá. Hobbies? Hobbies? Ou hobby? Hobby. Música. Música. Viajar, Pra onde? caminhar. Você citou aqui, antes de chegar aqui, que é seu sonho hoje... Caraíva, Caraíva, eu gosto de Caraíva, que é onde eu comecei. Comecei a ir naquela época, agora recuperei de Caraíva. Para chegar nessa cidade, você tem que larga carro. Você só atravessa numa piroga indígena, num barquinho. Então lá não tem carro, só tem charrete com jegue. Acabou, é tudo areia limpinha. O cara lá, o conde italiano, do lado do nativo, convivendo irmanamente. Maravilha. Bom, independente de Caraíbas, Trancoso, adjacência, viagem inesquecível. México. México. Por quê? Por que o México? Que lugar no México? O México, vida passada, em Teotihuacan, eu lembrei de umas vidas como maia, como sacerdote maia, lá naqueles templos do sol, lá arrancando o coração daquelas vias maravilhosas. Você é espírita? Você Eu sou holístico. holístico? Eu sou tudo que os kardecistas falam, né? Kardec foi o cara que começou isso, mas assim, quem não for hoje, eu sou um cara assectário, não tem religião. Religião, como dirigia Mao Tse Tung, o ópio do povo, mas assim, John Lennon falava, a religião tem que acabar. Mas eu sou profundamente religioso, o que é diferente. Religiosidade de religião, você sabe. De religado, latim, Né? como yoga e união também, é por aí. Eu sou todas. Tá. E comer e beber, né? O que você gosta? Comer e Você é beber, eu vegetariano? gosto, cara. Você é meio eu gosto. astral assim, cara? Mas eu sou mentiroso vegetariano, porque de vez em quando eu como carne branca, eu como peixinho. Peixinho. E acompanha com o quê? Ah, eu adoro vinho mesmo. Vinho? Vinho? Eu sou um cara Não, de né? vinhos. Decepção? Decepção? É. Comigo, as coisas que eu não consegui ficar à altura dos presentes que recebi da vida. Tá. Orgulho na vida? Orgulho na vida, meus filhos. Filho. Qualidades? Qualidade, eu tenho, não sei, talvez uma tentativa de ser sorridente. Tem defeito, Marquinhos? Vamos mudar de assunto. Abafado por quê? Espelho, Que você não é holístico, é isso? Cara, defeito é uma tragédia, né, cara? A gente pode dar tanto e dar tão pouco, Paulinho. A gente vem com um potencial ilimitado e a gente não consegue fazer. Esse planetinha é dupla, Paulinho. A matriz não é fácil, não. A Matrix não é fácil. Saudade. Saudade do futuro. Do futuro. Saudade do futuro, Paulo. O presente remete ao passado e futuro. Saudade do futuro da Terra. Tá. O medo. Medo de eu não viver biologicamente para ver a mutação planetária. Eu sou do PCG, eu tenho que te falar isso. Então fala. Partido do Cataclisma Geológico. Não tem solução para a Terra, só... Vida que segue, tempo que corre. Aposentar vai fazer o quê?
Eu já aposentei um tempão pelo INPS. Já Porque estava pagando aquela bobagem lá e me aposentaram, mas não mudou nada, não. Eu trabalho todos os dias no estúdio. Tá. Que legado que você vai deixar aí para essa, não só para a família, para a história, aqueles que te curtiram a vida Eu inteira? acho que vai ser música, embora música foi uma consequência da consciência. De sentir assim, estar pisando no planeta numa época de transição mesmo. Eu acredito realmente que a humanidade vai para uma era dourada maravilhosa, mas infelizmente nós vamos passar por um parto violento. E ele é geológico, ele é uma. Isso é muito sério. O Sol, uma lambida que o Sol dá, ele vai apagar digitalmente toda a sociedade, porque nossa sociedade, banco financeiro, tudo é digital, vai tudo apagar uma hora. Vai apagar o meu tempo aqui daqui a pouquinho. Seu tempo um sonho que falta realizar aqui, ó. O meu sonho é aqui, ó, né? Um sonho que falta realizar? Ter contato com um extraterrestre em corpo físico, fora eu já vi. Tá. No jazigo, você vai morrer, cara. Ou você vai, Não, você vai desintegrar aí no Cara, corpo. vou... No jazigo você vai escrever o quê? Não tem jazigo, aí que é jazigo. duro. Eu já sei que eu vou morrer Mas aí... num desses trem assim, de mutação do planeta. Meu corpo não vai ser encontrado. O cara, Não, sério. E para fechar, quem é esse Marcos Viana? Em poucas palavras, como é que você define essa história todinha? Para terminar agora. Uma gratidão imensa ao Criador por ter me botado nesse momento desse planeta com tanto presente. Com tanta... Deus te acompanhe. Vou pegar aqui para trazer sorte. É tudo de bom. Obrigado. Obrigado.